Noções de direito constitucional. Direitos e garantias fundamentais. Quem sou eu? Oi, eu sou a Tamires, formada em Química pela UFMA, amo ler, aprender e transformar conteúdos em resumos leves, diretos e inspiradores. Teoria geral dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles essenciais à dignidade da pessoa humana, reconhecidos e garantidos pela Constituição Federal, especialmente entre os artigos 5 e 17, que formam um catálogo constitucional. Apesar disso, tais direitos também podem aparecer espalhados pelo texto constitucional, ou até fora dele, como ocorre em tratados internacionais. Titularidade dos direitos fundamentais. Os titulares desses direitos podem ser pessoas físicas ou jurídicas. No caso das pessoas físicas, incluem-se brasileiros natos e naturalizados, estrangeiros residentes ou em trânsito no Brasil, e até pessoas alcançadas pela lei brasileira no exterior. Existem, inclusive, direitos exclusivos de estrangeiros, como o direito de requerer naturalização e o direito de não ser extraditado por crime político ou de opinião. As pessoas jurídicas também podem ser titulares de direitos fundamentais, desde que compatíveis com sua natureza, como o direito de propriedade e o devido processo legal, mas não direitos como liberdade de locomoção. Existem ainda direitos exclusivos de pessoas jurídicas, como que garante que associações só podem ser dissolvidas por decisões judicial transitada em julgado. O STJ reconhece, inclusive, que pessoas jurídicas de direito público podem receber indenização por danos morais quando sua honra institucional for gravemente violada. Natureza e função dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não se limitam a proteger o indivíduo, mas também regulam diretamente relações jurídicas e orientam a atuação dos poderes públicos. Sua presença na Constituição os torna parâmetros de organização e limitação dos poderes do Estado. A chamada eficácia irradiante descreve o fenômeno pelo qual os direitos fundamentais influenciam toda a interpretação e aplicação do ordenamento jurídico, inclusive no âmbito administrativo, legislativo e judicial. É como se esses direitos fossem o sol que irradia seus efeitos sobre todo o sistema jurídico. Direitos fundamentais e direitos humanos. Ambos se relacionam à dignidade humana, mas com âmbitos diferentes. Os direitos fundamentais são internos, positivados na Constituição de um Estado, enquanto os direitos humanos têm um caráter internacional, reconhecidos em tratados e convenções entre países. Aplicabilidade das normas de direitos fundamentais. O artigo 5º, inciso 1º, determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, mas isso não significa que todas sejam autoaplicáveis. Há normas de eficácia plena ou contida, aplicáveis de forma direta, e normas de eficácia limitada, que dependem de regulamentação legal. Um exemplo é o artigo 5º, que estabelece que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, demonstrando sua dependência de lei para plena efetividade. Cláusula de abertura dos direitos fundamentais. O artigo 5º, inciso 2º, consagra a chamada cláusula de abertura, afirmando que os direitos e garantias expressos na Constituição não incluem outros decorrentes do princípio constitucionais ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Isso torna o rol de direitos do artigo 5º exemplificativo, permitindo o reconhecimento de novos direitos fundamentais, além dos expressamente previstos. Direitos fundamentais e tratados internacionais. O Brasil adota o dualismo moderado, segundo o qual o direito interno e o internacional são autônomos, mas podem interagir. O artigo 5º, inciso 3º, introduzido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, determina que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados em 2 turnos por 3/5 dos votos em cada casa do Congresso Nacional, equivalem às emendas constitucionais. Os direitos fundamentais representam a base da ordem constitucional, possuindo eficácia imediata, aplicabilidade ampla e função limitadora do poder estatal. São internos, exemplificativos e expansivos, irradiando seus efeitos sobre todo o sistema jurídico e garantindo a dignidade da pessoa humana como valor supremo. Dualismo moderado e internalização dos tratados.
O dualismo moderado reconhece que o direito interno e o direito internacional são sistemas autônomos, mas admite que normas de um possam ser incorporadas ao outro. No Brasil, um tratado internacional precisa passar por um processo de internalização, composto pelas fases de negociação, assinatura e aprovação pelo Congresso Nacional e ratificação pelo Presidente da República. Após a aprovação, o tratado torna-se parte do ordenamento jurídico, assumindo diferentes níveis hierárquicos, conforme seu conteúdo e forma de aprovação. Se versar sobre direitos humanos e for aprovado com quórum de emenda constitucional, será equivalente a uma emenda. Caso trate de outros temas, valerá como lei ordinária. Já os tratados de direitos humanos aprovados sem esse quórum especial adquirem status supralegal, situando-se acima das leis, mas abaixo da Constituição. Todos os tratados aprovados resultam em decretos legislativos. Bloco de constitucionalidade e controle de convencionalidade. O conjunto formado pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais de direitos humanos constitui o chamado bloco de constitucionalidade, que orienta a interpretação e o controle de normas internas. Quando o parâmetro de análise é tratado de direitos humanos, aplica-se o controle de convencionalidade e não o de controle de constitucionalidade tradicional. Assim, garantem-se que as leis brasileiras estejam em conformidade com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado. Tribunal Penal Internacional. O artigo 5º, inciso 4º, introduzido pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, determina que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma. O TPI, sediado em Haia, julga pessoas por crimes graves como crimes contra a humanidade, deferindo da Corte Internacional de Justiça, que julga estados soberanos e pertence à ONU. O TPI é independente da ONU. O Brasil pode entregar cidadãos, inclusive os brasileiros natos, ao TPI, mecanismo chamado de entrega distinto da extradição, que é vedada para brasileiros natos. Historicidade e relatividade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais resultam de um processo histórico e cultural de evolução, não tendo surgido de uma só vez. São também relativos, pois nenhum direito é absoluto. Todos devem ser interpretados em harmonia com outros direitos e com limites impostos pela realidade jurídica e social. Mesmo o direito à vida admite exceção em caso de guerra declarada, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, que permite a pena de morte apenas nessa situação. Imprescritibilidade e indisponibilidade. Os direitos fundamentais são, em regra, imprescritíveis, ou seja, não se perdem com o tempo e podem ser exercidos a qualquer momento. Contudo, há exceções, como o direito à propriedade, que pode ser afetado pelo uso capião se não for exercido. Também são indisponíveis, o que significa que o indivíduo não pode vender, renunciar ou transferir tais direitos. Essa característica inclui a inalienabilidade e renunciabilidade, embora existam situações excepcionais, como em reality shows, em que o participante renuncia parcialmente ao direito à privacidade. Um exemplo clássico é o caso do francês do lançamento de Anões, em que a dignidade da pessoa humana prevaleceu sobre a livre iniciativa, autorizando o poder público a proibir o evento em defesa da ordem pública. Indivisibilidade dos direitos. Os direitos fundamentais são indivisíveis, pois formam um conjunto interligado em que a violação de uma implica o desrespeito a todos. Abrangem as dimensões civis, políticas, econômicas, sociais e culturais, refletindo a integração entre as várias esferas de proteção da dignidade humana. Eficácia vertical e horizontal. Inicialmente, acreditava-se que os direitos fundamentais só se aplicavam nas relações entre o Estado e o indivíduo, eficácia vertical. Contudo, reconhece-se também sua eficácia horizontal, quando produzem efeitos nas relações privadas, garantindo a proteção dos direitos, mesmo entre particulares. Essa ampliação reforça a ideia de que os direitos fundamentais orientam todo o ordenamento jurídico. Colisão de direitos em princípios da proporcionalidade. Quando dois direitos fundamentais entram em conflito, aplica-se o princípio da proporcionalidade, composto pelos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
Esse princípio busca equilibrar valores constitucionais, escolhendo a medida que traga mais benefício do que prejuízos, preservando a harmonia entre os direitos. Teoria das gerações dos direitos fundamentais. A teoria geracional de Karev-Vazak relaciona as três dimensões dos direitos fundamentais aos direitos da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira dimensão corresponde aos direitos civis e políticos, também chamados de direitos negativos, pois exigem abstenção do Estado, protegendo o indivíduo de interferências, como o direito à vida, à propriedade e à igualdade perante a lei. A segunda dimensão, de caráter positivo, engloba os direitos econômicos, sociais e culturais, que exigem ações estatais concretas para garantir condições mínimas de dignidade e igualdade material, como saúde, educação e trabalho. A terceira dimensão, citada implicitamente, relaciona-se à solidariedade e à cooperação entre os povos, voltada a valores coletivos como paz, meio ambiente e desenvolvimento. Reserva legal e dimensão objetiva. Determinados direitos fundamentais estão sujeitos à reserva legal, o que significa que sua limitação depende da lei específica, respeitando condições constitucionais. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais impõe ao Estado o dever de proteção ativa, criando normas e políticas para evitar a insuficiência de tutela a bens essenciais como a saúde e a moradia. Assim, mesmo os direitos sociais podem ter uma função negativa, protegendo o cidadão contra intervenções indevidas do Estado ou de terceiros. Direitos fundamentais de segunda dimensão. Os direitos fundamentais de segunda dimensão, também chamados de direitos sociais, econômicos e culturais, surgiram no início do século XX, como resposta às desigualdades provocadas pelo liberalismo político e econômico. Após a Primeira Guerra Mundial, houve a necessidade de um Estado social ativo, responsável por garantir condições mínimas de vida com dignidade. Essa dimensão tem caráter positivo, pois exige ações e prestações estatais, e não apenas abstenção. Tais direitos não substituem os de primeira dimensão, liberdade, mas os complementam, acrescentando a ideia de igualdade material. A busca por uma isonomia real expressa em ações afirmativas e políticas públicas que reduzam desigualdades históricas, como o sistema de cotas. O princípio do não retrocesso social protege as conquistas alcançadas por esses direitos, impedindo que leis ou políticas as revoguem ou diminuam. Conceitos também chamados de efeito cliquete. Assim, direitos sociais como educação, saúde e moradia não podem sofrer redução arbitrária. As ações afirmativas, por sua vez, representam garantias dos direitos fundamentais e têm como objetivo corrigir desigualdades estruturais, promovendo a inclusão social e a igualdade de oportunidades. Direitos fundamentais de terceira dimensão. Após a Segunda Guerra Mundial e com o fortalecimento de instituições como a ONU e a OIT, surgiu uma nova etapa de direitos, os direitos de terceira dimensão, também chamados de direitos difusos e coletivos. Essa geração está ligada à fraternidade e solidariedade, buscando a proteção de interesses universais que ultrapassam o indivíduo, como o meio ambiente equilibrado, o progresso sustentável, a autodeterminação dos povos e os direitos de grupos vulneráveis, como idosos e pessoa com deficiência. São considerados transindividuais, pois pertencem a toda a coletividade e refletem a universalização dos direitos humanos, consolidada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Teoria dos quatro status de Jelinek. Elaborada no final do século XIX, a teoria dos quatro status de Jelinek explica a relação jurídica entre o indivíduo e o Estado, classificando-a em quatro posições principais. O status passivo refere-se à situação em que o cidadão está submetido a deveres e obrigações impostos pelo Estado. O status negativo, o status libertatis, caracteriza os direitos de defesa, que impõe ao Estado a obrigação de não interferir na liberdade do indivíduo, como o direito à vida e à propriedade. Já o status positivo representa o direito de exigir prestações estatais, como saúde, educação e segurança, essenciais à dignidade humana. Por fim, o status ativo refere-se à participação política do cidadão, permitindo sua atuação nas decisões estatais por meio do voto e da representação. Até o próximo resumo.